Shalom a todos, Boker Tov, como vocês estão? Eu estou bem, eu espero que vocês também. Parashat Mishpatim. Mishpatim tem o significado de leis. Nesse momento agora, depois que Moshe Rabbeinu trouxe as tábuas da lei, né? Os 10 pronunciamentos, os 10 mandamentos, como queiram chamar, que aliás, só eles já nos dizem meio que exatamente como viver, como proceder. Eles são, na visão de Narmanides, um preâmbulo, não é mesmo? Um básico do básico para depois ter todas as outras leis. Moshe, nesse momento, ele vai voltar, né, para o Monte Sinai para trazer todas as outras, né, a sua meditação, a sua conexão com Hashem, para trazer todo o restante, que não é pouco, é muito mais do que os 10 pronunciamentos, toda a Torá escrita, a Torá oral e tudo mais. Aqui a grande importância é que ela versa, ela trata das leis civis, né, principalmente das leis civis, das leis, da conduta, das regras com os nossos semelhantes, né? As leis sociais. Então, nós sabemos que o Talmud trata muito da lei monetária e em todos os sentidos. Danos na propriedade do outro, danos com relação ao seu próximo mesmo. Aqui ele começa falando da escravidão, daquele tipo de escravidão, né? O que é que você faz quando você machuca né? Você é o dono ali do escravo, você machuca o escravo. O que é que deve ser proporcionado para a vida desse escravo? O que é um escravo, diferentemente do nosso entendimento de escravidão que tivemos aqui no Brasil ou na Europa e em outros lugares. Nós vamos começar de uma maneira um pouco diferente. Então imaginem que ele já trouxe os 10 pronunciamentos, nós tivemos em Yitro a importância de Yitro, tanto é que ele tem o nome da Parashá, aconselhando Moshe a ter ajudantes, vamos dizer assim, pequenos tribunais, pessoas, juízes que pudessem ajudar ele, vamos chamar de juízes, ajudar ele nas contendas menores. Ele estava assoberbado, ele aconselha, ele faz com que aquele poder não fique tão centralizado e Moshe possa fazer mais, não é? Então, depois versa sobre as festas também, um pouquinho no final da Parashá. Mas o que eu quero me deter aqui hoje é um pouquinho diferente. E também já vou dizendo de antemão que vou responder aquela pergunta da pessoa que me perguntou sobre a balança. Por que que tem uma balança lá no meu outro cenário? Uma balança na prateleira. E eu vou fazer um pequeno vídeo sobre isso e contar uma história, e ela é muito, muito Mishpatim. Ela é muito essa Parashá de agora. Então, quando nós começamos, nós entramos aqui na Parashá, eu quero que fique claro também mais uma cosita que já é de praxe de vocês saberem. Nós vamos fazer as interpretações em cima das interpretações dos sábios. Nós não vamos ficar muito aqui no achismo. Vou colocar a minha opinião em algumas coisas, mas o intuito mesmo é utilizar um sábio. Nós vamos utilizar Shimshon Raphael Hirsch, que eu gosto muito. E primeiro nós vamos simplesmente, eu quero ler aqui para vocês, para a gente entrar bem no espírito aqui da Parashá. Quando ele começa no capítulo 21, né, de Mishpatim, versículo 1. E estas são as leis que porás diante deles. Pronto, já entendemos. Essas serão as leis que porás diante deles. Então, a gente já consegue compreender que são leis para o povo. São leis para como conviver, como organizar com relação à comunidade, com relação à sociedade, com relação ao semelhante. Eu vou ligar a luz aqui e vou ler um trecho e já vou explicar. Muitas perguntas sobre isso. E por que eu vou falar exatamente nesse pedacinho, nessa parte que mais me chama a atenção aqui? Claro que tudo é importante, cada Parashá tem uma importância ímpar. Nós já percebemos que não tem nenhuma que seja menos importante, vou baixar aqui um pouco a luz, nem mais. Mas
algumas coisas ficaram arraigadas em nós que eu quero hoje, se Deus quiser e Ele quer, desmistificar uma frase muito conhecida e que ajudou mais ainda a deturparem a condição, o significado da Torá. O significado, a divindade, a procedência divina da Torá e aquelas acusações, vamos chamar assim, de um Deus que é bravo, de um Deus que é mau, de um Deus que é carrasco e tudo mais. E entendermos que nós temos sempre a mão do homem quando alguma coisa não é muito boa, muito certinha. Eu vou ler para vocês o seguinte: a tendência legislativa para a codificação é antiga e tradicional, o que nos leva a crer seja efetiva. Os monumentos jurídicos, através da história, revelam-nos a preocupação humana para a legislação sistêmica e unitária, tanto que, bem antes do direito romano, apresentava-se codificado. Olha, veja bem, sempre teve código. Nós começamos agora aqui a colocar em ordem, nós começamos a codificar com a Torá, não é? São conhecidos os seguintes códigos pré-romanos. Código de Hammurabi é o código da antiga Babilônia dos tempos bíblicos, elaborado por ordem do rei Hammurabi. Caracteriza-se pela severidade de suas disposições, adotando largamente a pena de morte. Este livro, agora vocês vão ficar abismados, é do senhor Sebastião José Roque. Este é um livro de introdução ao estudo do direito. Então, já falei aqui para vocês, a minha formação é direito, e quando nós estudamos a introdução do estudo ao direito, a introdução do código mesmo, da lei civil, a introdução da lei penal, nós vamos lá atrás na história, sabe que o direito estuda filosofia, estuda todas essas coisas, onde tudo começou. Mas aqui você já encontra um erro, já no livro, já de antemão aqui, é o código da antiga Babilônia, dos tempos bíblicos, já dá uma misturada, mas, elaborado por ordem do rei Hammurabi, aqui é uma verdade. Qual é a frase, a grande máxima que me incomodou a vida toda, desde pequena, desde criança? Então você tinha aquele negócio do olho por olho, dente por dente. E eu escutei muitas vezes. Então, se você também escutou isso alguma vez na sua vida, veja que eu comecei aqui uma introdução meio confusa, mas era sobre isso que eu gostaria de falar. Né? Como eu sou humana, eu faço uns errinhos aqui. Eu escutava assim, sabe que na Arábia, eu escutava dessa maneira, na Arábia, os árabes, se uma pessoa rouba, é cortada a mão. Se uma pessoa fura o olho de alguém, é arrancado o seu outro olho. Aqui sim, né, me dá que nega de me dá. Aquilo que você fizer, se você roubar, corta a mão, tá muito meio óbvio, né? Roubou com a mão, então corta a mão. E tudo mais. E nós crescemos escutando isso, né? Eu escutei. Então, talvez você não tenha escutado, mas eu escutei. E isso muito me incomodava, porque não é possível isso. Nós sabemos que o código de Hammurabi foi utilizado sim. Foi utilizado sim, o olho por olho, dente por dente. Infelizmente, pasmem vocês, algumas coisas ainda acontecem dessa maneira. Então, se eu matar, me matam e tudo mais. Mas o que realmente de verdade e de real existe com relação à Torá é o que a Torá diz. A Torá diz, Deus lá na Torá disse, se alguém machucar o seu olho, arranque o outro olho. Está escrito isso? Ou teve uma tendência maliciosa, que não precisamos falar de quem, de que entendêssemos dessa maneira? Enfim, vou fazer a benção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakoni yabed faró. Então, qual era o intuito? Então, cresci escutando isso, pensando isso, e meu Deus, né, não se pode roubar uma bala, e não se pode mesmo, mas enfim, é um arrancar a mão os dedos. Eu fui, então, entrei na faculdade de Direito.
onde lá dentro, esse entendimento, eu não estou aqui para ofender os acadêmicos de direito, nem os advogados, colegas, e nem os juízes, e nem os promotores, e nem os professores, e nem o próprio curso de direito, que é maravilhoso, realmente é um curso maravilhoso, mas pasmem vocês, você pode entrar no curso de direito e sair do curso de direito ainda pensando dessa maneira, porque são pinceladas do olho por olho, dente por dente. Se você não se aprofundar, você não entende. Então, Mishpatim trata de lucro cessante, de indenização, de dano ao patrimônio, de dano moral também. Nós vamos entender um pouquinho desta parte moral, de muitos danos que são muito trabalhados e vão ser para o resto da vida em todos os lugares do mundo. Quando uma vaca entra no seu terreno, quando ela destrói, quando você fica com esta vaca, como é que acontece a indenização, como é que você devolve, como é que você é descoberto, como é que existem as punições, e quando você agride um semelhante, como é que funciona, como é que não funciona, quando um animal é bravo, por exemplo, como é que caracteriza que ele realmente precisa, né, sair de cena porque ele agrediu 3 vezes seguidas, essas coisas assim, tudo isso. Então, com relação à balança, eu vou fazer um vídeo bem curto explicando algumas coisas, porque a balança tem tudo a ver com isso. O Talmud trabalha muito esta parte da idoneidade e da honestidade com relação ao semelhante. Então, você chega num lugar lá e vai pesar um negócio e tá ali dito, te dizem, olha, é um quilo, e de repente a balança foi adulterada, nós já falamos sobre isso. Então, também o Talmud vai trabalhar sobre essas coisas, né? Culpa, dolo, tudo isso. Começa aqui, então, Mishpatim, as leis mais direcionadas para um direcionamento civil, né? Do comportamento, da convivência. Eu quero dizer para vocês que no final do vídeo eu vou deixar talvez 2 vídeos, ou a playlist do Talmud Essencial, e já vou dizer de antemão, está aqui o Talmud Essencial, quem fez nossa playlist aqui acompanhou, vai compreender que no capítulo 21, nós lidamos com a lei civil, no capítulo 21. E no capítulo 22, nós tratamos das leis, da lei criminal. Então, como é que a Torá determina as coisas, as penas, as indenizações, os pagamentos, o comportamento aqui monetário e mais algumas coisas, como é que ela trata isso, como é que o Talmud traz isso para os dias lá, para os dias dos judeus e para nós até os dias de hoje. Veja que eu peguei um livro de direito, onde chama isso, coloca o nome Bíblia, né, fala de Hammurabi e corrobora muito que era nos tempos bíblicos, então fica subentendido que assim é que a Bíblia, que a Torá, que ali refere-se Bíblia, mas é na Torá que está, que a Torá determina que seja assim. Então lá nos tempos bíblicos acontecia assim. É assim que a Torá vê. A Torá é olho por olho, dente por dente, dente por dente, literalmente. Nós vamos ver que nem mesmo o literal da Torá diz isso. Então vamos guardar de volta, não vamos guardar de volta. Vamos deixar aqui, vamos para o Rafael Hirsch, sem mais delongas, que é muito importante que nós entendamos. Então, como eu disse, entra na faculdade, sai da faculdade achando a mesma coisa, não entendeu muito bem, continua lá, pode ser que seja competente, que não seja, mas isso é algo muito importante, porque afasta a pessoa da religiosidade, vamos dizer assim, da religião, faz uma separação muito pontual entre aquilo que se chama de Antigo Testamento, porque nós não temos o Novo Testamento, nós temos a Torá de Hashem, nós temos somente um livro, uma escritura, né, ali, literal, da lei dele, e depois o Talmud, Kabbalah e tudo mais, não é? Então, com relação ao Rafael Hirsch, nós vamos trabalhar o seu entendimento e vamos sair daqui, se Deus quiser, entendendo o que realmente significa olho por olho, dente por dente. Então, no capítulo 21 está escrito, no versículo 24,
está escrito. Se você tem a sua The Bible, por favor, peço que pegue e acompanhe comigo. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Chegamos no versículo 25. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. O meu foco aqui é o olho por olho, dente por dente, mas nós vamos ir até onde nós vamos fechando essa compreensão. Vou ler então, vou começar agora a ler o Rafael Hirsch, olho por olho. O que quer dizer? Os casos mencionados no versículo 24 são todos casos de mutilação e destruição de membros. E foram trazidos aqui os representantes das várias atividades do corpo. Olha que interessante. O olho, que representa a atividade dos sentidos. O dente, que representa a preservação e a manutenção do corpo com relação ao sistema digestivo, nós precisamos mastigar. E o poder da fala. A mão, representando a atividade criativa, e a perna, que representa o poder de movimento. A perda de um olho ou dente não interrompe completamente a atividade associada a eles, apenas a enfraquece, enquanto a perda de uma mão ou pé geralmente impede a pessoa completamente de fazer atividades que ela podia fazer anteriormente. Uma perda permanente causada por ferimento, que transforma o ferido num aleijado, está dentro do conceito legal de dano, Nezek. Nós vemos aqui que já dá para compreender dentro do direito, e a Torá é imutável, mas o direito, o curso de direito, o Código Civil, o Código Penal, existem cláusulas pétreas ali, coisas que foram determinadas pelos legisladores quando compilaram essas leis, quando organizaram isso, que não se muda. Então a gente vai ter aquela cláusula pétrea que não muda, aí a gente vai ter depois vários tipos de lei, algumas coisas não mudam. Essa de indenizar por um dano não muda. Você precisa indenizar a pessoa a qual você foi o responsável, ou um animal seu, pelo dano. E aqui nós vamos entender as gravidades e entender que até hoje isto é assim. Mesmo que eles não saibam exatamente o que significa olho por olho, dente por dente, nós trabalhamos no direito civil. É também no penal, mas mais no civil, cotidianamente. Quem é advogado e trabalha com lei civil e com essa parte mesmo, vai entender, vai compreender que eu chego, por exemplo, eu sou atropelada e de repente eu quebro uma perna, e aí eu preciso que o atropelador, além de me socorrer, ele também indenize esse tempo que eu não pude trabalhar, por exemplo. Porque isso principalmente se eu for um arrimo de família, que significa aquele que é o responsável pelo sustento da família. Então eu vou precisar indenizar, eu vou ter que pagar os danos físicos que aconteceu e também vou ter que indenizar pelo tempo parado, né? Lucros cessantes, que a gente chama, às vezes é um abalo de crédito, em outros momentos, que não é físico, mas quando você fala mal da pessoa, entra lá no Lachonará. Todas essas coisas são versadas em tradições, em leis muito antigas. E aqui está a prova disso. Olho por olho, dente por dente. Tem outra interpretação. Tem a interpretação da indenização de o que aquele membro lá, sendo lesionado, sendo ou mutilado completamente, o que aquele membro, você sem ele, fez com que você perdesse. É isso que nós vamos recolocar, que nós vamos indenizar, né? E não arrancar o outro olho da pessoa. Então, queimaduras por queimadura. As contusões listadas no versículo 25 não causam um defeito permanente. Então, vai existir dentro do direito, e isto é importante que nós saibamos, quando é permanente e quando não é. Aqui nós estamos falando quase que unicamente de lei civil, mas é parecido de quando nós classificamos uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave e tudo mais. Queimadura é um ferimento que envolve apenas sofrimento e dor.
lá no Talmud Baba Kama 84b. Por exemplo, aquele que queima a unha de seu amigo com um pedaço incandescente de metal, de modo que não há ferimento, apenas dor. Sabe quando queima, né? Dói, mas não estraga o lugar. É isso que quer dizer. Vamos tentando aqui decifrar. O Rafael Hirsch traz o que significa cada palavra dessas, para nós entender o que é queimadura, queimou e morreu no fogo, não. O que significa aqui? Então há uma dor aqui. Não tivemos um prejuízo do membro. Ferida. É próximo de patsá, a palavra, tá? A palavra petsa, que é ferida, é próxima de patsá, que significa estourar, abrir, criar uma abertura. Trata-se de uma ferida aberta da qual escorre sangue. Outro tipo, tá? Então aqui é a ferida. Contusão da raiz raber, estar conectado e ligado. Olha só, contusão. Indica um ferimento fechado no qual o sangue é armazenado e não escorre, né? Que faz como é que a gente vai dizer? Não são hematomas, mas são... Esqueci a palavra, mas vocês entenderam, né? Aquelas bolhas de sangue, o sangue fica dentro, ele não escorre, mas forma aqueles coágulos, essa é a palavra. No entanto, Raburá também é mencionada no contexto de Petsa, que é a ferida aberta. Feridas profundas, Raburot, Petsa, purgam, elas purgam, né? Tamruk, o mal, elas purgam o mal, e isto está em Provérbios 20, 30. E ali no texto, parece que Raburá denota os resultados mais distantes da ferida, ou seja, inflamação e inchaço, que ela causa. Você causou a ferida e a ferida causou a inflamação e o inchaço. Marek é próximo de mareg, uma ferramenta usada no arado. E significa penetrar fundo. Assim será esfregado. É morak, a palavra do esfregado. E lavado. Esfregado com água quente e lavado com água fria. Isso está no Talmud Zevarim. Vejam que o Talmud, lembrem que o Talmud, ele é minucioso. Isto aconteceu, o que fazer com isso, o que fazer com aquilo, como interpretar isso. Cada pedacinho, cada coisa, nada passa em branco pelo Talmud, nada, incrivelmente nada. E com ungüentos, né? Ele vai dizer que você vai tratar com água quente, água fria ou ungüentos. Em uso entre as mulheres. Aqui está em Esther. Tratamento profundo da pele. O significado do versículo em Provérbios é o seguinte: não há ferida aberta, mas a raburá, o inchaço inflamado causado pela ferida. É o lugar onde o mal penetra profundamente e causa perigo. Verifica-se que o nosso versículo fala da ferida em seus 3 estágios, um após o outro: a dor, a ferida aberta e a inflamação. Alguém já disse para você assim que eu estou com esse problema, com esta dor no coração, a ferida não cicatrizou, por exemplo, de um amor, uma coisa assim, entenderam? Primeiro dói, depois fere, causa uma ferida. Se a ferida não cicatriza, ela vai causar o quê? Ela vai causar a inflamação. E é por ali que entra o mal em si. A Torá não é brincadeira, não é? A Torá não é brincadeira. Olho por olho. Chegamos no olho, no foco do que eu quero que nós entendamos de uma vez por todas. E se pudermos, da mesma maneira que eu peço para que você comente, compartilhe, se inscreva no canal, não sei mais o que, eu peço, compartilhe esse conceito, compartilhe esta verdade sobre o que significa olho por olho, dente por dente, com os seus amigos e familiares. Vamos acabar com essas pequenas mentiras que deturparam a escritura sagrada. Olho por olho. De acordo com os nossos sábios, olho por olho significa pagamento de dinheiro. Ponto. Podia desligar e ir embora. Olho por olho significa pagamento em dinheiro. É como quando nós falamos de Lashon Hará, nós falamos me dá, keneged me dá. Medida por medida. Mas eu não vou arrancar o seu olho, eu vou pagar, eu vou indenizar
este pequeno probleminha que eu causei. Então, pequeno grande, não é? No Talmud Baba Kama é onde está escrito isso. Seu argumento é que, se o significado de olho por olho fosse literal, que aquele que cega o olho de seu amigo terá seu olho cegado e assim por diante, essa lei não poderia ser mantida com justiça. Porque, pense bem, está escrito lá, o que faremos, por exemplo, se um cego de um olho cegar o olho de um amigo que tem 2 olhos saudáveis? Então, sem querer, eu não tenho um olho, eu cego o olho de um amigo meu que tem 2. Ele tem 2 e agora ele ficou com 1 porque eu machuquei ele. E ele me responde, ele me devolve isso machucando o meu outro olho, que era o único que eu tinha funcionando. Então, onde está a justiça, o equilíbrio aqui? Eu ficarei sem os 2 olhos e ele continuará com 1, porque eu só machuquei 1, né? Não tem como isso ser literal e nós precisamos enfiar isso nos olhos, ou melhor, na nossa cabeça. Ou se o agressor morrer como resultado da punição, enquanto o agredido tiver apenas perdido um dos membros, então há um desequilíbrio aqui, novamente. Além disso, a Torá já obrigou o agressor a pagar pelo tempo ocioso e pelas despesas médicas do agredido. Quando eu falei do atropelamento, atropelou, você salva a pessoa, você socorre a pessoa, você leva ao médico, ao hospital, você paga os remédios, o hospital, você paga o médico, você paga tudo que precisar e você ainda assim precisa pagar em dinheiro, isto é, olho por olho, em dinheiro, o lucro cessante, aquilo que ela deixou de ganhar por ficar parada, vai que ela era uma pessoa autônoma. Enfim, esses tipos de indenizações, né? Porém, se o agressor sofrer o mesmo tipo de ferida, de acordo com o entendimento superficial e simplista de olho por olho, ele mesmo precisará de tempo ocioso e despesas médicas, na mesma medida. Se assim for, por que ele deveria pagá-lo ao agredido? Então precisou ser entendido muito bem. Mas se eu fui machucado também, eu não tenho que pagar você. Eu sou o agressor. Acabei também me machucando ao agredir você. Eu também vou precisar das mesmas coisas. Então por que eu tenho que te pagar? Isso precisou ficar muito bem entendido. Onde? No Talmud. Esses argumentos provam que a interpretação que recebemos por tradição de que olho por olho se refere a pagamento de dinheiro é a única interpretação consistente com o espírito da Escritura. Vou ler de novo. É a única interpretação consistente com o espírito da Escritura, não outra. Esta é a interpretação. Além disso, um estudo aprofundado da palavra tahat, que é por de olho por olho, esse por do meio, sobre a qual todo esse conceito alárrico é baseado, revelará que esta interpretação é também a mais fiel ao sentido simples da linguagem bíblica, pois o significado básico de tahat é abaixo de. Então, este por, o significado esse do meio é abaixo de. De acordo com isso, essa palavra pode expressar a ideia de por causa de. Apenas no sentido de no lugar deste olho, dinheiro, indenização. Sabe que quando dói no bolso a pessoa pensa 2 vezes em fazer de novo, né? Mais um motivo aqui para as indenizações serem em dinheiro. Verifica-se que, em sua essência, é uma expressão que denota compensação e indenização. Indica principalmente um lugar que foi tomado por alguma coisa, pois quando algo é tirado de seu lugar, resta um espaço vazio. E quando outra coisa é colocada em seu lugar, abaixo dele, isso que significa, torna-se seu substituto, como em e tomou um de seus lados e fechou com carne o seu lugar, lá em Bereshit 2, 21. Similarmente, sahar com sin, tá? A letrinha, shin, mas com sin, salário pago pela realização de um serviço, uma compensação ou indenização. Nada mais é do que sahar com samer, aquela outra letrinha, que significa barragem.
e sagar, que significa fechamento, o preenchimento de um vão que foi criado, assim como muitos outros versículos semelhantes que indicam uma coisa que substitui a outra. Aqui eu vou dar um adendo para não ficar tão teórico. Um buraco na minha casa, você precisa tapar este buraco. Porque você conhece o buraco, você desvia o buraco, mas a pessoa vem na sua casa te visitar, sei lá, um carteiro, não interessa, uma família, uma criança, um adulto, não importa, e cai no buraco e se machuca. O buraco estava na sua propriedade, você precisa fechar este buraco. E se caso você não fechar este buraco, a pessoa cair dentro, você precisa indenizar. Indenizar seja lá o que for. O membro que foi machucado, não é? A dor que causou, o lucro que a pessoa não teve por parar de trabalhar naquele momento, não dar lucro, não sustentar a família. Quando nós chegamos na indenização da dor, a dor que causou, ela também vem dessa vertente, mas ela é um pouco mais, ela é mais sutil, ela é mais difícil. Quando nós temos o dano físico, né? O dano da propriedade e o dano moral. Então, quando nós temos o dano moral, quando nós por conta daquilo que aconteceu fisicamente, a pessoa sentiu uma dor que excedeu, que foi além. Aqui não é muito dentro do direito civil, dentro das leis civis do Talmud, mas a grosso modo também há dores em perdas aqui. Se você perdeu um olho, você vai ficar sem um olho. Você vai ficar esteticamente prejudicado. E se você for um médico cirurgião, por exemplo, e precisa muito deste olho, né? E sentiu uma dor em todos os âmbitos, você indeniza este olho para o médico, mas talvez ele nunca mais possa trabalhar. Então há uma lesão permanente. Geralmente não é considerado uma lesão permanente. Você não perdeu uma perna e mais um braço, enfim, mas são degraus diferentes, são interpretações de dores que quando você chega na parte estética ou na parte, sei lá, da autoestima, ou simplesmente você não quer ficar sem aquele seu olho que é seu, ou outro membro qualquer, essa dosagem, essa pecúnia, este dinheiro, né? Este dinheiro que é pago por este dano que é moral, ele é muito difícil de se chegar num quantum, de se chegar num valor, porque o que dói para mim pode não ser exatamente o que dói para você. Então eu posso indenizar a sua parte física, sei lá, te atropelei e foram as duas pernas, você perdeu completamente o seu dinheiro, não, mas o seu poder de trabalho, suas condições e tudo mais. Eu posso indenizar você para o resto da vida, fisicamente falando, a dor que você sentiu não tendo as duas pernas. É só você quem sabe mensurar quanto isso significa. Então, às vezes a gente vê e costuma julgar e costuma com aqueles achismos assim, olha, o fulano perdeu lá o seu filho. Às vezes acontece isso com um erro médico, perdeu aquele ente querido, não sei, e entra com uma ação de danos físicos, sim, mas de dano moral. E as pessoas muito cotidianamente, isso é muito corriqueiro, muito normal. Vão dizer, credo, como se você pudesse devolver a pessoa e tal. Não é isto que significa. Esta compensação não devolve o ser amado. Você pode não querer essa indenização, mas seria bem uma hombridade muito maior, seria muito mais honroso. Mas quando você entra com este pedido da indenização, do olho por olho, dente por dente, e vai num âmbito a mais, né, daquele sofrimento que foi causado por perder aquele dano, é um direito seu. Então, melhor que você não peça isso, mas se precisar, por que não? São coisas que o direito faz com que você possa compensar danos, e nós estamos falando aqui de mishpatim. Nós estamos aqui falando de direitos e obrigações que Hashem agora diz para Moshe. Agora é diante deles que você vai mostrar essas leis. É para eles, para todos vocês, é para toda a humanidade. A partir daqui, também a expressão tahat, que nós falamos antes, utilizada usualmente como uma linguagem de compensação monetária, ou seja, o pagamento que a pessoa deve fazer quando precisa compensar por uma violação que causou a alguém, como está escrito no verso que segue.
o deixará em liberdade por causa de Tahat, né? Por causa do seu olho. E como este pagará boi por boi. Então é olho por olho, boi por boi. Aqui na indenização do Talmud é muito bom, vão lá assistir porque vale muito a pena. Quando você é acusado de furtar ali o abigeato de uma ovelhinha, né, de um boi, você precisa devolver o boi e mais um, né? Fiquem sabendo disso. Então você devolve aquilo que já era da pessoa, mas e onde está a indenização? Pelo tempo que a pessoa ficou sem o boi, por exemplo, ou por outros motivos mais, é claro, é mais ainda. Então é o boi, você devolve, e mais outro boi. E em algumas situações é mais ainda. Bom, então é boi por boi, né? Isso está no versículo 36 adiante, mas nós não precisamos chegar lá. Pagará 5 bois pelo boi. Vai ter, lembra que eu acabei de dizer, pode ser que tenha momentos que vai ser muito mais, né? Nós vemos aqui parecido com o dano moral. Esse é parecido com o dano moral. Quando quem mensura, quem coloca não é o valor mesmo daquele bem que foi um objeto de abigeato, quem põe o valor é o seu dono. Aqui é a lei de Moshe, a lei de Deus, né? De Moshe era bem no que trouxe. E disso segue, porque zelou por seu Deus, lá em Bamidbar. Compensação e recompensa por seu alto sacrifício também, porque Tahat expôs sua alma à destruição, está em Eshayahu. Compensação e recompensa por sua devoção. Vejam que tem compensação e recompensa em vários âmbitos. Em vários âmbitos. A expressão Tahat no sentido de punição e julgamento, como o significado das palavras Iam, por causa de, e que é porque, etc., dificilmente é encontrada na escritura, mesmo na frase em troca de Tahat, né? Não teres servido ao Eterno teu Deus com alegria e com bondade de coração pela abundância de tudo. Ela descreve a natureza oposta da situação que toma o lugar da situação anterior. Mais uma vez, ela descreve a natureza oposta da situação que toma o lugar da situação anterior. Não em troca de, no sentido de por causa de, mas no lugar de. Não é em troca do seu olho o meu olho, mas sim no lugar deste teu olho que eu arranquei dinheiro. Indenização. Vamos mais adiante aqui. Não em troca de, no sentido de por causa de, no lugar. Ao passo que antes você se recusou a servir a Deus, tá? Explicando em outros âmbitos. Mesmo numa situação de alegria e abundância, agora você terá de servir seus inimigos com tristeza e escassez. O oposto. Para preencher este vazio. Que você deveria ter estudado e servido a Hashem com alegria. Portanto, na grande maioria dos casos, a expressão Tahat denota pagamento e não punição e olho por olho. Significa apenas que o agressor deve substituir um olho, ou seja, pagar uma compensação pelo olho. No entanto, cegar um olho do agressor não restaurará o olho do agredido em nenhuma circunstância. Então, esse medida por medida aqui, que fizeram com que muitas pessoas acreditassem que era assim e que vem da Torá, e por conta de existirem povos que se utilizaram, que seguiram o código de Hammurabi, e existem ainda alguns lugares, por conta disso, essa falta de compreensão fez com que nós imaginássemos que poderíamos arrancar o olho da outra pessoa. Mas quando nós fazemos este processo de olho por olho e dente por dente, não houve uma recompensa e uma compensação. Porque arrancar o olho do outro que arrancou o seu é vingança. E aqui o objetivo não é uma punição, é uma compensação, é uma indenização. E como não há ninguém
que possa devolver um olho real igual ao primeiro. A intenção dessa lei só pode ser que o agressor deva dar total compensação financeira pela perda do mesmo. Então, o Rafael Hirsch vai lá e vai dizer que só pode ser isso que a Torá quer dizer e não outra coisa. Esta é a interpretação. Os pagamentos pelas consequências indiretas do ferimento foram mencionados acima, no versículo 19. Nós não vamos voltar lá, mas eu já falei aqui no começo, já vamos entender. Quando os ferimentos ali, né? Quando você causa a dor, depois você causa a ferida e depois você causa, então, a inflamação. É 3. E isso me fez lembrar, quando eu estava lendo a primeira vez essa interpretação da Rafael Hirsch, me fez lembrar como tudo é muito literalmente, me entendam bem, literalmente místico, profundo, porque pensamento, fala e ação, quando nós estamos trabalhando o Shmirat HaLashon, guardar a nossa língua da maledicência, nós sabemos que a primeira coisa é depreciar alguém, né? Estou falando a grosso modo, Lashon Hara. A segunda é quando esta depreciação prejudica a pessoa. E a terceira é quando nós deixamos poeirinha, né? A Avak Lashon Hara, nós deixamos aquela poeirinha, aqueles telefones sem fio, aquilo que nós fizemos acaba prejudicando a pessoa e espirrando para todos os lados. Lá do outro lado do mundo estão falando mal dela. Porque um dia você a depreciou, prejudicou, então um dia existe a dor, existe a ferida que deve cicatrizar, isso falando emocionalmente, e a inflamação causada. Pois é. Vamos mais adiante aqui. Ele continua aqui falando lá do capítulo, do versículo 19, Shevet. É importante nós continuarmos um pouco. A incapacidade temporária de trabalhar causada pela doença, pequeno ósseo. Tá? Diferente do grande ósseo, que é aquela incapacidade permanente e total, incluído no conceito de dano. Aí nós chegamos no dano permanente, né? Uma lesão corporal grave, te tirar do mercado de trabalho, né? Te tirar realmente aqui é todo tipo de dano, né? Que eu quero dizer é que chega quase chega a ser penal aqui, porque você pode realmente isso ser um âmbito criminal e acontecer esse dano, né? Criminalmente você fere a pessoa, é criminal, não é? A indenização é civil, mas é criminal. Então você fere, machuca, causa dor, ferida, inflamação, e aqui ele fala do ósseo permanente. É aquela lesão que te deixa não com um problema temporário, não é que você vai indenizar civilmente enquanto a pessoa estiver afastada do serviço, por exemplo, ou enquanto a pessoa estiver se tratando, mas uma lesão grave, uma lesão permanente, é para sempre. Então, o ato aconteceu no âmbito penal, criminal, mas a indenização ela é civil, ela é moral, e aqui quando a gente fala de moral, não diz respeito a ser penal ou não. A indenização em dinheiro é civil e o quanto moral é você que vai determinar. Você, né, o que eu digo é o pedido que a pessoa vai fazer, né? Quando isto realmente te prejudicou de forma emocional para sempre. Então nós temos vários tipos. Ósseo temporário, um tipo de indenização, e ela cessa quando a pessoa voltar a ficar como estava no status quo antes, né, da lesão. Agora, um ósseo permanente, uma lesão permanente, a indenização não cessa. E aqui geralmente tem dano moral. É aqui. É geralmente ali. Bom, incapacidade, Além destes, eu pulei um pouco, a Torá exige que o agressor pague por outro resultado direto da ferida. Boshet, a vergonha causada pela própria ferida ou pelo defeito que foi infligido à vítima. Entenderam? Aqui ele chega de forma muito clara, mas sucinta ao mesmo tempo, no dano moral. Então, tudo que nós falamos até agora não foi em vão.
olho por olho, dente por dente, chega no âmbito moral quase que sempre. Porque há aqui então uma vergonha, estou sem olho. O que você está passando, sua dor é você quem sabe. Não sou eu que vou mensurar, que vou dizer o quanto é que te dói. O quanto é que te fez entristecer. A Escritura fala sobre a vergonha no contexto do assunto discutido lá em Devarim 25:11. É provável que o termo contusão do mesmo versículo também se refira ao pagamento pela vergonha, uma vez que o inchaço, inflamação, etc., geralmente causam uma distorção da aparência externa do corpo. Aqui, eu vou só dizer que vamos pensar que seja, por exemplo, porque vamos trazer para os dias de hoje e entender que este olho por olho não é arrancar o olho nem o dente, sair esbofeteando as pessoas arrancando os dentes. Imagine que é uma mulher, imagine que ela é bela, imagine que ela é nova e você, sem querer ou querendo, isto não vai fazer diferença no momento da indenização, é sim da caracterização de dolo, você acaba machucando, queimando o rosto dela, ou realmente vamos diretamente aqui para o olho, né? Os dentes, nós sabemos que hoje está tão evoluído que dá para fazer uns dentes totalmente artificiais, mas vamos continuar aqui no olho. Ou numa queimadura muito grave, que deforme o rosto desta mulher, né? Então, como é que nós vamos enxergar isso? Como é que a Torá enxerga isso? Precisamos indenizar, precisamos acolher e precisamos compensar isso. Se isso vai resolver a parte emocional, isso não nos diz respeito. Nossa obrigação é indenizar. Quando nós somos o malfeitor. Aqui, ele vai um pouco adiante e eu vou ler só mais um pouquinho, mas nós já entramos aqui no versículo 26 e 27, que não é exatamente onde eu quero entrar. Eu gostaria mesmo de ter explicado aqui sobre o que significa olho por olho, dente por dente. Então eu vou ler só mais um pouquinho. Sobre isso, por conta dos escravos. Quando as palavras escravo e servo aparecem na Torá sem mais especificações, elas sempre indicam escravos cananeus. Isso é importante saber, tá? Dente e olho são apenas exemplos e o fato de terem sido repetidas as instruções de o deixará em liberdade e dar-lhe-á a liberdade, esse é no versículo 26, porque eu acabei não lendo, o versículo 26 e 27, e quando um homem ferir o olho de seu escravo e se arrancar um dente de seu escravo, tá? Quando ele é um escravo. Então, o deixará em liberdade e dar-lhe-á a liberdade nos ensina que esta lei se aplica a quase todas as mutilações. Incluiu, excluiu e em seguida incluiu a todos. Dente e olho excluem apenas aqueles defeitos que não fazem parte do grupo de defeitos em órgãos expostos e irreparáveis. E é necessário mencionar o dente, além do olho, porque ele é um órgão que ainda não está exposto na hora do nascimento e seria possível dizer que não é tão importante. Veja como é que o Talmud trabalha, que é Talmud Kedushim. Esse pequeno vídeo, deixa eu ver, não sei nem de quanto tempo, não foi tão pequeno. Terminamos aqui, Mishpatim, quero fazer o vídeo sobre a balança, bem rapidinho, vocês vão gostar, tenho certeza. Eu espero de coração, como a gente costuma dizer, não é de coração, é de intelecto, sei lá, eu espero muito que vocês tenham entendido e que se algum dia vocês tiveram a impressão errônea sobre isso, na sua infância, como eu escutei, se vocês tiveram essa associação de uma bandidagem mesmo, né? Como se a escritura estivesse dizendo agrida o seu semelhante, como se isso fosse as palavras de Deus passadas para Moshe Rabbeinu. Se algum dia você teve isso, que isso tenha sido extirpado da sua vida de uma vez por todas hoje. E se você for um estudante de direito, direito é maravilhoso, estudar as leis é muito interessante. Nós vamos encontrar passagens bíblicas sem nem mesmo saber que são.
nós vamos encontrar a tradição judaica, sem mesmo sabermos, porque nós tivemos aquele pequeno probleminha chamado Romanos, chamado Roma, onde realmente dali o nosso direito brasileiro, por exemplo, vem e segue a ordem, mas eles já traziam lá de trás, né? Veja o Código de Hammurabi, próprio que acabou deturpando tudo isso aqui, com que nós não entendêssemos, com que nós ficássemos com dentinho para Deus. Ninguém fica com dentinho, não é para ter raiva de maneira nenhuma e nem desamor. Nós precisamos amar, temer e cumprir as ordens, não só os pronunciamentos, mas toda a Torá de forma leal. Para quê? Porque aqui em Mishpatim nós entendemos como é que se lida com o semelhante. Que coisa mais importante de nós termos regras e compreensão que nós não devemos machucar o próximo, que nós devemos amá-lo como a nós mesmos, que nós devemos realmente utilizar isso também no âmbito da lei. Eu espero muito, e é de coração sim, que todos tenham entendido que não está escrito na Torá, que não é na Torá que está escrito arranque o olho daquele que te arrancou um olho, fique todo mundo caolho. Não é na Torá que está escrito roubou, corte a mão e nunca mais roubará. Não é. A indenização, sim, é uma compensação e não uma punição, porque muitas e muitas, não raras vezes, pode não ter havido dolo. Então nós não entramos na parte criminal. Você não machucou o outro intencionalmente. Então por que é que você deve ser punido? Nós vamos fazer com que nós indenizemos essa pessoa, a compensemos. E quando nós falamos de dano moral, nunca fique naquela vala, naquele lugar raso de julgar o outro, de julgar que aquela pessoa não vão colocar de volta na sua vida, que não sei o que, porque você quer só dinheiro. Nunca faça isso, nós não sabemos do nosso futuro, do que nós vamos precisar ou não, do que pode ou não acontecer conosco. Então não vamos ser nós os julgadores. Olho por olho, dente por dente, significa indenizar aquilo que a falta daquele membro causou à pessoa lesada. Ok? Entendidos? Eu espero muito, muito, muito que sim. E eu vou ler agora, para nós terminarmos o nosso vídeo, o Salmo 98, unicamente aleatoriamente. Nós vamos ver o que o Salmo 98 vai nos dizer. Não como um oráculo, mas simplesmente porque abri no Salmo 98. Um salmo. Entoai para o Eterno uma nova canção, pois maravilhosos são teus feitos. Sua destra, seu braço santo lhe trouxeram triunfo. O Eterno fez com que todos os povos percebessem seu poder salvador e sua justiça. Lembrou sua bondade e sua promessa fiel à casa de Israel. Até os mais longínquos confins da terra testemunharam a salvação de nosso Deus. Que toda a terra acalme o Eterno, prorrompa em cânticos, expanda-se em júbilo e entoe músicas. Com a harpa e com vozes harmoniosas apresentai salmos ao Eterno. Como trombetas e ao som do chofar, aclamai ao Rei Eterno. Brame em louvor o mar em sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. Com palmas se manifestam os rios e o cantar dos montes ressoa em uníssono, para aclamar o Eterno que vem julgar a terra. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade. Podem dizer amém, eu digo shalom, mas quero lembrá-los de uma coisa. Todos os vídeos, os estudos feitos das Parashiot, nós já sabemos que eu foco em algum item dentro da Parashá. Então, você precisa sim abrir a sua The Bible e ler a Parashá inteira e estudar a Parashá, acompanhar o Rabad e fazer isso todos os dias da sua vida e esperar os resultados que são maravilhosos. Tenham todos um maravilhoso dia com os 2 olhos, com todos os 32 dentes dentro da boca e sem agredir ninguém. Até mais.